Capítulo 5 do regime de participação final nos aquestos. Artigo 1672. No regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio. Consoante disposto no artigo seguinte, ele cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso na constância do casamento. Artigo 1673. Integram o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os por ele adquiridos, a qualquer título na constância do casamento. Parágrafo único. A administração desses bens é exclusiva de cada cônjuge, que os poderá livremente alienar se forem móveis. Artigo 1674. Sobrevindo a dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos aquestos, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios. Inciso 1. Os bens anteriores ao casamento e os que, em seu lugar, se subrogaram. Inciso 2. Os que sobrevierem a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade. Inciso 3. As dívidas relativas a esses bens. Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presumem-se adquiridos durante o casamento os bens móveis. Artigo 1675. Ao determinar-se o montante dos aquestos, computar-se-á o valor das doações feitas por um dos cônjuges, sem a necessária autorização do outro. Nesse caso, o bem poderá ser reivindicado pelo cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros, ou declarado no monte partilhável, por valor equivalente ao da época da dissolução. Artigo 1676. Incorpora-se ao monte o valor dos bens alienados, em detrimento da meação, se não houver preferência do cônjuge lesado ou de herdeiros de os reivindicar. Artigo 1677. Pelas dívidas posteriores ao casamento, contraídas por um dos cônjuges, somente este responderá, salvo prova de terem revertido parcial ou totalmente em benefício do outro. Artigo 1678. Se um dos cônjuges solveu uma dívida do outro com bens do seu patrimônio, o valor do pagamento deve ser atualizado e imputado na data da dissolução, a meação do outro cônjuge. Artigo 1679. No caso de bens adquiridos pelo trabalho conjunto, terá cada um dos cônjuges uma cota igual no condomínio ou no crédito por aquele modo estabelecido. Artigo 1680. As coisas móveis em face de terceiros presume-se do domínio do cônjuge devedor, salvo se o bem for de uso pessoal do outro. Artigo 1681. Os bens imóveis são de propriedade do cônjuge cujo nome constar no registro. Parágrafo único. Impugnada a titularidade, caberá ao cônjuge proprietário provar a aquisição regular dos bens. Artigo 1682. O direito à meação não é renunciável, cessível ou penhorável na vigência do regime matrimonial. Artigo 1683. Na dissolução do regime de bens por separação judicial ou por divórcio, verificar-se-á o montante dos aquestos, a data em que cessou a convivência. Artigo 1684. Se não for possível nem conveniente a divisão de todos os bens em natureza, calcular-se-á o valor de alguns ou de todos para reposição em dinheiro ao cônjuge não proprietário. Parágrafo único. Não se podendo realizar a reposição em dinheiro, serão avaliados e, mediante autorização judicial, alienados tantos bens quantos bastarem. Artigo 1685. Na dissolução da sociedade conjugal por morte, verificar-se-á a meação do cônjuge sobrevivente, de conformidade com os artigos antecedentes, deferindo-se a herança
aos herdeiros na forma estabelecida neste Código. Artigo 1686. As dívidas de um dos cônjuges, quando superiores à sua ameação, não obrigam ao outro ou a seus herdeiros. Capítulo 6. Do regime de separação de bens. Artigo 1687. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. Artigo 1688. Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal, na proporção dos rendimentos do seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto antinupcial. Subtítulo 2. Do usufruto e da administração dos bens de filhos menores. Artigo 1689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, inciso 1, são usufrutuários dos bens dos filhos. Inciso 2, têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. Artigo 1690. Compete aos pais e, na falta de um deles, ao outro, com exclusividade, representar os filhos menores de 16 anos, bem como assisti-los até completarem a maioridade ou serem emancipados. Parágrafo único. Os pais devem decidir em comum as questões relativas aos filhos e a seus bens. Havendo divergência, poderá qualquer deles recorrer ao juiz para a solução necessária. Artigo 1691. Não podem os pais alienar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. Parágrafo único. Podem pleitear a declaração de nulidade dos atos previsto neste artigo. Inciso 1. Os filhos. 2. Os herdeiros. 3. O representante legal. Artigo 1692. Sempre que no exercício do poder familiar colidir o interesse dos pais com o do filho, a requerimento deste ou do Ministério Público, o juiz lhe dará curador especial. Artigo 1693. Excluem-se do usufruto e da administração dos pais. Inciso 1. Os bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento, antes do reconhecimento. Inciso 2. Os valores auferidos pelo filho maior de 16 anos no exercício de atividade profissional e os bens com tais recursos adquiridos. Inciso 3. Os bens deixados ou doados ao filho sob a condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais. Inciso 4. Os bens que os filhos couberem na herança quando os pais forem excluídos da sucessão. Subtítulo 3. Dos alimentos. Artigo 1694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos, de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Parágrafo 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Parágrafo 2º. Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Artigo 1695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento. Artigo 1696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau uns em falta de outros. Artigo 1697. Na falta dos ascendentes,
cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão, e faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais.